Desculpem o transtorno aqui, mas nunca me dei bem esses data show assim. Meu nome é Cristiano, eu sou da equipe do Modular Installer, instalador modular, e o objetivo dessa palestra é dar uma noção de como funciona o ambiente que é preparado para que o instalador venha a ser inicializado. Ou seja, detecção básica de dispositivos, preparação do ambiente, preparação de onde ele vai pegar módulos do kernel e tal. Entender como funciona essa inicialização básica é que aqui, nessa inicialização, enquanto 70% dos problemas que podem ocorrer na hora que o suporte precisa, na hora que ocorre algum defeito, como detecção de algum dispositivo, o instalador não instala por causa disso, não reconhece o dispositivo SCSI. Então, o objetivo dessa palestra é entender como funciona hoje. Não cabe a nós aqui discutir se poderia ser assim, se poderia ser assado. Muito tem se pensado para resolver. Vocês vão ver quando eu vou comentar que do 7 para o 8, para o 8 Plus, algumas modificações são feitas. E agora no United Linux, modificações bárbaras vão ser feitas também nessa parte. Mas o objetivo é entender como funciona hoje. E para saber identificar um problema, depois no final a gente vai pegar um problema de detecção do dispositivo SCSI, vai verificar qual que é a melhor maneira de verificar o problema, descobrir a solução e implementar essa solução de uma maneira rápida e simples. Vamos adotar o 8 Plus como padrão, que ele apresenta maior maleabilidade no ambiente, para você inserir novas informações nele e tal. Mas a gente também vai fazer comentário de como corrigir esse problema se ocorresse no 7.0 ou no 8.0. No 8. Agora, se você quiser apagar a luz. Bom, primeiro a gente vai dar uma olhada em como funciona o processo de boot. Como funciona a imagem init-rd, que ela é alocada pelo kernel para inicializar o sistema. Depois a gente vai verificar a principal ferramenta para preparar o ambiente do instalador, que é o loader. Um programinha que é executado antes de chamar o instalador. Tanto o loader como o instalador utilizam o Kudzu. É uma ferramenta para detecção de dispositivo. Nós vamos dar uma olhada nele e entender como funciona essa detecção. Aí nós vamos dar uma olhada no mod_probe, que é um programinha. Vocês devem conhecer o mod probe para levantar módulo, é um probleminha que baseia-se mais ou menos no mod probe, só que ele tem uma teoria um pouco diferente. Envolvendo o mod probe, de certa forma também o Kudzu, nós vamos dar uma olhada como funcionam os arquivos módulos.cdz, módulo.inf e módulos.deb. Esses arquivos são extremamente importantes para o instalador, são importantes para o processo de boot, do loader, enfim, são extremamente importantes. Depois nós vamos dar uma olhada nos ajustes finais, os ajustes finais antes de chamar o instalador, o que é feito no ambiente como último passo, e nós vamos verificar aquilo que eu falei, que é a detecção do dispositivo SCSI. Então é um probleminha clássico que o pessoal enfrenta aí, e com base no que a gente viu na palestra, a gente vai ver como resolver. Bom, init-rd. Init-rd significa Initial Run Disk. Do kernel, da documentação, a gente vê que ele permite que seja carregada uma parte da memória RAM pelo bootloader. Essa memória é montada em um sistema de arquivo onde programas podem ser executados. O que significa isso? É uma imagenzinha que contém dentro dela uma estrutura de diretório. Tem lá um /dev, tem /etc e tal. Tem uma estrutura de diretório ali dentro. Isso daí é armazenado numa imagenzinha e você passa no bootloader, isso daí como parâmetro do init-rd. Aí quando o bootloader entra, quando o kernel entra, ele verifica, opa, tem essa imagenzinha aqui. Ele pega, abre essa imagem, aloca da memória RAM disk, que é chamada, e coloca essa imagem ali, coloca esse file system ali, na memória RAM. Como read, write, e ali, isso daí é como se fosse um sistema de arquivos alocado dentro da memória RAM. Como funciona o init-rd? Como eu falei, então o bootloader carrega a imagem do init-rd, depois o kernel vai converter essa imagem numa RAM disk normal, limpa essa memória e abre esse arquivo.
ali dentro tem uma estrutura de diretório. Essa imagem é montada como read-write, como root, ou seja, você tem as mesmas propriedades do root para qualquer arquivo dessa estrutura. Depois que o init.rd que explode, vamos dizer assim, que monta essa estrutura, o kernel vai procurar executar o Linux RC. Esse Linux RC é executado e ele adiciona o sistema de arquivo root no diretório especificado para o root através da utilização do pivot root. O que significa isso aqui? Isso aqui é além do instalador. Isso daí é como funciona quando a gente tem, por exemplo, uma máquina SCSI. Então, numa máquina SCSI, para você poder reconhecer aquele HD e o kernel poder entrar, o que você tem que fazer? Primeiro você tem que levantar o módulo daquela placa SCSI para daí funcionar a placa. Então, o processo do init.rd também é utilizado para a detecção dessa placa SCSI. Os mesmos processos que é feito no instalador é feito quando você liga uma máquina SCSI. Ele abre o init.rd, monta o sistema de arquivo, executa o Linux RC. Aí aqui, esse Linux RC é um scriptzinho que vai levantar a placa SCSI, fazer tudo funcional, o HD e tal, e vai usar um programinha chamado pivot root, que vai falar assim para o kernel, ó, transfira, agora você não está mais usando esse sistema de arquivos aqui, que você alocou na RAM disk, agora você vai usar esse que está dentro do HD. E daí a sequência normal do boot é iniciada. Isso num boot de uma máquina SCSI, por exemplo. E o init.rd é removido do sistema, ou seja, aquela estrutura de diretório que foi alocada, ela é limpa. No instalador, são seguidos os passos 1, 2, 3, 4. Só que aqui, no lugar de o Linux RC ser um script que vai levantar SCSI, preparar e chamar o sistema, ele é só um script que vai pegar, vai chamar o loader, que vai seguir em frente, vai preparar o resto e vai chamar o instalador. Então vai ver como é que funciona isso daí. Como que se faz para você gerar uma imagem de init.rd? Simplesmente você pode fazer um dd, aqui como foi feito aqui, /dev/0 off igual init.rd. Você gera uma imagenzinha com um tamanho de 2 MB, gera uma imagenzinha, adiciona um file system nela, mk2fs, -f, -n0, init.rd, adiciona nessa imagem o file system, monta ela com loop device. Para você precisar montar uma imagem, você tem que montar com um loop, monta ela num diretório qualquer. A partir daqui, você pode adicionar toda a tua estrutura de diretório que você quer dentro dessa imagem init.rd. Então, vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Aqui a gente tem o que teria numa estrutura de imagem de init.rd. Foram seguidos todos aqueles passos, a gente gerou uma imagenzinha de 2 MB, montou aquele diretório, e ali dentro a gente adicionou toda essa estrutura de arquivos aqui, ó. Tá, e se eu quisesse alterar o tamanho? Por exemplo, ali naquela estrutura eu tenho 2 MB. Agora, de repente, por algum motivo, você precisa de mais espaço para colocar algum módulo, ou está faltando espaço por algum motivo, você altera o tamanho dessa imagem gerada. Se eu gero ela com 3.000 bytes, aquela imagenzinha, quando ele botar, vai ficar com 3 MB. A RAM disk. Então, ele vai alocar esse espaço aqui para ali montar aquele file system com aquela estrutura do diretório. Bom, o conteúdo da imagem init.rd é aquela que eu mostrei para vocês. Vamos dar uma olhadinha agora, mais ou menos o conteúdo básico dela. Então, o Linux RC que eu falei para vocês, podem ver que ele é um link apontando para esse bin init. Numa máquina normal, uma distribuição normal de conectiva, isso também vai chamar o init. O init, o kernel, ele tem a seguinte instrução lá dentro: execute o init. Ele achou o Linux RC, executou e chamou o init. Quando o init parar de ser executado, ele vai sair com kernel panic. Então, quando você boota uma máquina Linux, por exemplo, que tem SCSI,
ele vai fazer todo esse processo, levanta a HD scan, executa o init. O init é que vai levantar a tua rede, vai ser necessário para colocar o sistema online. E quando você sair, o init termina de executar. Então o init sempre vai estar rodando. Aqui o que a gente tem? Temos o diretório etc. Aqui no diretório etc, a gente tem o imi.conf, que é o arquivo de configuração do imi. Então notem que o arquivo de configuração que o imi usa, imi.conf, vocês já estão meio familiarizados, né? São as configurações básicas para o instalador seguir. Ele está dentro do etc da imagem de boot, dessa imagem initRD. Porque o loader mesmo vai precisar de algumas informações dele. Aí tem outros arquivos de configurações necessários. A gente tem o diretório dev, normal. A gente tem o diretório módulos. Olha lá, o módulo info, módulo CBZ, módulo deps e o PCI table lá. Depois a gente vai entender por que eles estão lá, nessa imagem. Tem o diretório proc, que é vazio, ele é montado depois. O diretório sbin. O diretório sbin, nota que estranho, ele tem um monte de link que não faz sentido, não tem nada ali. Não faz sentido agora, depois eles vão fazer sentido. Tem o init, que é executado, e tem o loader, que é o que a gente vai ver. Tem aqui, tem baixo, tem baixo. Bom, o loader, depois que a imagem de initRD é executada, ele executa aquele sbin. Eu não me dei o trabalho de comentar muito sbin, que ele é um programinha muito simples que simplesmente vai executar o loader. Então ele não faz absolutamente nada, ele só fica ali parado, executando e esperando para depois terminar tudo e largar o sistema como o init normal. O loader. O loader é extremamente importante para essa preparação do ambiente do instalador. Então ele vai fazer a comunicação com o instalador e o ambiente, ele vai ter que preparar. Se você, por exemplo, estiver fazendo uma instalação pela rede, NFS, o que o loader deve fazer? Ele deve deve levantar a tua placa de rede, deve fazer uma comunicação com a tua rede, verificar onde está o servidor que tem, onde está o fonte do instalador para comunicar, onde está toda a parte do ambiente, o CNC Image, que é o ambiente do instalador para ele rodar. Isso numa instalação de rede. Numa instalação PCMCIA, o que ele deve fazer? Configurar o cartão PCMCIA, também preparar a rede, tudo. Então o loader, ele tem várias funções para vários perfis. Numa instalação local, quando o CD-ROM não detecta, o que ele vai fazer? Verificar, tentar configurar o dispositivo para tentar enxergar o CD-ROM e executar ele. Para isso, o loader tem binários diferentes. O loader ele é compilado para o modo rede, onde ele vai carregar aquelas funções básicas. Ele é compilado para PCMCIA. Ele tem vários binários diferentes, por isso que você tem aquelas imagens distintas para os vários boots que você vai dar para inicializar o instalador. As diferenças de comportamento são essas que eu comentei ali. Bom, agora como que o loader faz quando ele vai detectar um dispositivo? Então, vamos supor aqui que você está fazendo uma instalação pela rede, e daí botou a máquina, o initRD entrou e tal, montou um disk, chamou o loader, aí o loader vai lá e, opa, isso daí é uma instalação pela rede. Então, eu vou ter que configurar a rede, tem que ter uma placa de rede aqui. Ele vai ter que detectar essa placa de rede. Essa placa de rede é uma Realtek. Vai ter que levantar o módulo de rede para ela funcionar. Como que ele sabe que tem uma placa de rede nessa máquina? Ele consulta o CUDZO. O CUDZO, ele é um detector, ele foi feito pela Red Hat, se não me engano, mas, então, ele faz uma pergunta para o CUDZO e fala: CUDZO, me diga o que você tem de rede aqui, da classe rede. Aí o CUDZO diz: eu tenho isso, isso, isso. Então, o CUDZO, quando vai detectar, ele utiliza um arquivo chamado PCI Table. O que é esse arquivo? É uma tabelinha que vai identificar cada dispositivo da tua máquina pelo Vendor ID e pelo Device ID.
relacionando esse vendor ID, esse device ID com o módulo. A gente já vai ver melhor. E uma descrição. Então, quando o CUDS entrar quando o CUDS estiver executando, ele vai estar olhando naquela estrutura de diretório que a gente viu ali. Então, você pediu para o CUDS por uma placa de rede, para saber o que tem de placa de rede aqui na máquina. Aí o CUDS vai fazer um probe, vai detectar, detectei esses vendor ID, esses device ID referente à placa de rede. Aí ele vai procurar no PCI Table para descobrir essas informações sobre esse vendor ID e esse device ID desse dispositivo. Aí ele vai procurar o PCI Table. Primeiro ele procura no User Share CUDS o PCI Table. Depois, se ele não conseguir abrir o PCI Table nesse diretóriozinho, ele vai procurar no /etc PCI Table, onde o PCI Table passa no próprio arquivo, né? Depois, se ele não achar ainda, ele procura no Modules PCI Table. E como uma última tentativa, ele vai procurar no diretório corrente do programa que está sendo executado. Ele vai procurar no /PCI Table. Depois eu vou frisar por que eu fiz questão de destacar a importância dessa procura pelos arquivos. Então, no nosso exemplo, onde nós estamos detectando uma placa de rede. Então o cara tem uma placa de rede no computador lá, uma Realtek RTL 8139. O vendor ID dessa placa, se você liga, se não me engano, no boot da máquina aparece o vendor ID dos dispositivos, plug and play que detecta, aparece tudo ali no boot. Então esse vendor ID, device ID, é um dispositivo que tem essa discriminação. O CUDS pega essa placa de rede Realtek, por exemplo, ela tem um vendor ID 0x10EC e o device ID 0x8139. Então o loader falou, eu quero uma placa de rede, quero detectar a placa de rede. Aí ele descobriu que ele tem essa placa de rede com esse vendor ID device ID. Aí ele vai olhar no arquivo PCI Table se ele acha uma entrada para esse cara. Aí ele procurou lá e ele achou. Eu achei com esse vendor ID device ID uma placa, uma entrada, ela tem como nome do módulo 81392 e a descrição é Realtek RTL 8139. Então notem que a terceira coluna desse arquivo é o nome do módulo, do kernel que deve ser levantado para essa placa de rede. Aí o CUDS retorna essas informações e o loader verifica, é o 81392 que é responsável por essa placa, então deixa eu levantar ela. Levantou ela, pronto, está configurada a placa de rede. Está montado o módulo, daí você tem que configurar a rede. Como que ele faz para levantar esse módulo? No kernel normal, a gente levanta o módulo dando modo probe, list mode e tal, e ele vai pegar lá no /lib, módulos, versão do kernel, 2.19, 2.4.18, o nome do módulo ele vai levantar. No instalador isso é um pouquinho diferente. No instalador todos os módulos estão compactados num arquivo chamado módulo CBZ. Então aqui estão todos os módulos daquele kernel, para aquela versão do instalador. Aquele kernel em si, na versão daquele CL, né? E ele tem um arquivinho chamado módulo SDEP, que é o mesmo módulo SDEP, o mesmo conceito do módulo SDEP do próprio kernel. Ele vai listar as dependências. O que é dependência? Vamos supor, para levantar o módulo da placa de rede 81392, você precisa antes levantar o módulo mi.o. Isso é uma dependência, ele só diz, para levantar esse cara aqui, levanta esse outro aqui antes. Então, aqui vai ter as informações de dependência. E aqui são informações gerais. O módulo info, a gente também vai ver cada um deles, só estou passando por cima aqui. São informações gerais sobre cada entrada do módulo e para que serve, algum parâmetro que se levantado e tal. Esses arquivos aqui, vocês lembram que a gente viu no diretório módulos da imagem de init.rd, eles estão lá dentro. Bom, o modo probe, ele é um programinha, na realidade ele é um link para o loader. Depois eu volto lá para a gente dar uma olhadinha. Então quando você executa o modo probe, na realidade você está executando o loader dizendo assim, loader, executa a função modo probe
levantando esse cara aqui. Então, você pode executar esse cara externamente. Quando você está no meio de uma instalação, se você for lá no console, der modo underline probe, nome do módulo, ele vai levantar o módulo para ti. Só que ele vai pegar o módulo desse cara aqui. Você deve ter ciência que o módulo tem que estar dentro desse arquivo.cbz aqui. Bom, vamos dar uma olhadinha, entender um pouco mais sobre esses 3 arquivos. É muito importante que eles estejam sincronizados entre si. Ou seja, não pode ter uma divergência entre um para o outro, senão não funciona. Bom, eles estão contidos na imagem NetRD e no CNC Image do instalador. O que é o CNC Image do instalador? É aquela estrutura de diretórios lá onde está o ambiente do MI no CPU. E eles devem manter coerência entre si. O primeiro deles que nós vamos analisar é o módulo info, dentro daquele exemplo da nossa RTL. Então, o módulo info ele traz informações sobre cada módulo. As entradas desse módulo info elas devem ser únicas. Se tiver uma entrada repetida, ele vai pegar a que estiver mais embaixo, mas convém que elas sejam únicas. E ele é padronizado. Ele segue a seguinte padronização. Você tem o nome do módulo, cada entrada deve ter o nome do módulo, o tipo desse módulo, a descrição para ele. Aí, como parâmetros opcionais, você tem I/O e RQ. Então, alguns módulos você precisa passar a interrupção e aí você pode passar essas informações de I/O e RQ no arquivo módulo info. Se essas informações estiverem lá, quando ele for levantar o módulo, ele pega esses parâmetros e passa também para o módulo. Olha a descrição. Bom, no nosso exemplo, o módulo info, a entrada para a RTL seria essa. Então a gente tem o nome do módulo 81392, esse é o nome do módulo, o nome real mesmo, que está lá no módulo do kernel, só que sem extensão .a. Como tipo, a gente tem ETH, que é um módulo de rede, poderia ser um módulo SCSI, daí você tem definido como SCSI Host Adapter, e definições para cada tipo de módulo também. E a descrição dele é uma descriçãozinha que você pode pôr, é o que ele vai popular quando você entra no modo expert do loader, e ele aparece assim, selecione um módulo extra que você quer carregar. É essa descrição que é colocada para cada um desses caras. O módulo SDEP. Como seria então a entrada do módulo SDEP para essa placa de rede, a 8139? Como eu comentei com vocês, o módulo SDEP diz assim, ele lista a dependência daquele módulo. Que outro módulo é necessário para carregar para que esse cara funcione também. Então, uma entrada no módulo SDEP para esse cara seria essa aqui que vocês estão vendo. 81392, MI. Então, o que ele está dizendo? Que para você levantar o módulo 81392, você deve levantar o módulo MI. E assim, consequentemente, vamos supor que o MI precisasse de um módulo chamado TRW. Se ele precisasse, iria ter uma entrada MI, espaço TRW. Então, dessa forma, ele sabe, ele vai levantar primeiro o MI, depois ele levanta o 81392. O módulo SDEP é basicamente isso, contém as dependências do módulo. Quando não tem dependência, ele só põe 2 pontos ali, dizendo que não tem nada. O módulo CBZ. O módulo CBZ, ele é característico para cada imagem de boot e ele é inteiro para o ambiente do instalador. Eu explico. Como eu comentei para vocês, tem vários tipos de boot. Tem o boot por rede, tem o boot para SCSI, para local, assim, para definição de HD e tal. Tem o boot PCMCIA. Seria impossível colocar todos os módulos do kernel num disquinho de boot. Então, nesse nosso exemplo, vejam que a gente está fazendo uma instalação NFS. Nosso objetivo aqui é a comunicação da máquina com o servidor de rede. Nosso objetivo é inicializar a placa de rede e detectar todos os dispositivos necessários para essa comunicação NFS. Então, o que a gente precisa fazer ali? Detectar módulos de rede.
Você não vai precisar detectar módulo SCSI, você não vai precisar ter módulo de som. Isso daí você não precisa para essa comunicação básica. O que o loader precisa? Ele precisa só configurar aquele ambiente para comunicar ao instalador. Nesse nosso caso, na imagem de bootnet, que é a imagenzinha para instalação em rede, os módulos contidos no módulo CVZ são os módulos de rede. E algum outro módulo que haja dependência ali no módulo SDEP. Então aqui a gente tem a entrada, dentro do módulo CVZ, a gente tem compactado lá dentro o módulozinho 81392. E também o MI.O, que, como nós vimos, por dependência não precisa, além de outros módulos de rede, né? Bom, deixa eu só mostrar para vocês antes os módulozinhos. Então, lembram da imagem InitRD, né? Vamos dar uma olhada na imagem InitRD que é usada quando você boota para fazer uma instalação NFS, ou seja, uma instalação pela rede. Esse é o conteúdo da imagem InitRD. Essa imagem não existe. Esse é o conteúdo que fica na RAM disk do kernel. Executa o load e tal. Olha os módulos que tem. Para você verificar os módulos, você tem que dar um comando meio assustador. Basic, o nome do arquivo, CDZ, aí você faz type, CPIO, -C. Fazer um type para less aqui para a gente ver. Então, olha os módulos que tem no disquete de instalação por rede. São só módulos de rede. Não tem mais nada. Consequentemente, numa imagem para disquete local, os módulos que estão lá dentro desse disquinho, quando você boota ali o instalador, são os módulos SCSI, o que coube naquele disquete. Ah, mas aí vocês devem se perguntar, putz, mas se eu tenho uma placa SCSI que tem um outro módulo e não está nessa lista de módulos ali, não está nesse primeiro disquinho de módulos. Então, o loader, você tem que dizer para o loader, ó, carregue uma segunda lista de módulos que contém esse módulo que eu preciso. Esse é o disco adicional de módulos. Então, através de um parâmetro chamado DD, isso daí já vem configurado ali no menuzinho do grupo, quando você vai na opção carregar disco adicional de módulos. O que ele faz? Ele passa lá um parâmetro chamado DD, na linha do kernel. Por que na linha do kernel? Olhem só, o kernel executa o initRD. Aí o kernel executou, eu vou executar o init. Aí ele passa para ele as informações que não são diferentes a eles, que são esse DD. Aí o init recebeu, o que é a linha básica que eu falei para vocês, que chama o loader, pegou e chamou o loader passando esse parâmetro aqui. Aí o loader olha, quer dizer que tem um disco adicional de módulos, então eu vou pedir o disquinho extra de módulos, que é um segundo disco que contém também o módulo CBZ, só o módulo CBZ, módulo SDEP, módulo info, com informações de outros módulos. Ele adiciona esses caras a mais assim e assim aumenta a quantidade de módulos que ele tem informação. Esse é o disquinho de drivers network, que a gente tem aquelas imagenzinhas de disquete que a gente usa, né? Bom, depois, continuando com aquele nosso exemplo da placa de rede, o que ele fez? Então ele botou a placa de rede, levantou o módulo, aí o loader vai configurar a rede, vai perguntar se tem DHCP, se IP, fixo e tal, não sei o que, configurou a rede. Aí ele configurou a rede e vai procurar lá no servidor o conteúdo do instalador, vai ver se o instalador está lá. O instalador está lá. Então ele vai fazer alguns ajustes finais naquela imagenzinha que a gente viu. Esses ajustes são extremamente importantes, vamos vê-los. O que ele vai fazer? Aqui, como exemplo, eu peguei numa instalação por CD-ROM, mas instalação por rede é a mesma coisa. Então, numa instalação como CD-ROM, depois que ele configurou o CD também, ou pela rede, ou pelo CD, e detectou o instalador, o que ele faz? Ele monta no diretório TMP, lá da RAM disk CD-ROM,
ele monta lá no caminho onde estão os fontes do instalador. Se estiver lá no servidor de rede, o MNT Source vai ser o conteúdo, o barra, da onde está toda a estrutura do instalador, né? Onde está o MI. Se for por rede também. Então ele monta, no caso do CD-ROM, ele monta o barra MT CD-ROM. No caso de rede, ele não monta esse barra MT CD-ROM, simplesmente comunica direto no diretório barra MT Source. O resto é tudo igual, no nosso exemplo de rede também. Como que ele faz? Ele gera um link chamado MNT Runtime, lá naquela imagenzinha, onde esse cara vai apontar para dentro lá do source, que é aquele conteúdo, a estrutura do diretório básica lá dos fontes do instalador, dentro do diretório conectivo CNC Image. O que é esse diretório? Esse diretório contém toda a estrutura de diretório que o instalador precisa apontar, todos os binários que ele precisa chamar, vamos supor, programas FGScan, programa para detecção da LVM e tal. Todos os binários, é como se fosse isso aqui, ó, é como se fosse o barra de uma distro qualquer. Então, aqui dentro é o barra da distro instalador. Tem tudo o necessário para o instalador funcionar. O que ele faz? Ele gera um linkzinho apontando o barra user para o barra user que está lá. É óbvio, porque vejam, quando o instalador estiver rodando e tiver que executar um programa, ele vai estar, para ele, aquela estrutura de diretório que está ali no init.rd. Então, se você está chamando então o barra user dali vai ter que estar linkado com o barra user que contém todo o necessário que ele precisa. Assim como o barra lib. Então, ele gera links. E a partir desse momento, o conteúdo que tinha ali do barra user não é mais aquilo que tinha no init.rd, e sim é aquele user totalmente cheio de conteúdo e tal necessário para o instalador que está lá na imagenzinha dele. O etc PCI Table, ele linka com o PCI Table que está lá na fonte dele, do servidor. Por que ele faz isso? Nós tínhamos um problema muito grande, digamos, um problema de espaço no disquete. Seria maravilhoso se a gente pudesse colocar no disquinho de boot todos os módulos do kernel, o PCI Table extremamente grande como com todas as informações, mas não dá, a gente tem esse problema de espaço no disco. Então, a gente parte do seguinte princípio. O disquinho, o disquinho de boot, ele deve ser necessário para comunicar com o ambiente do instalador. Então, nele deve ter informações únicas necessárias para comunicar com o ambiente do instalador. Uma vez que comunicou com o ambiente do instalador, então deixa lá tudo grande, deixa todos os módulos lá, deixa o PCI Table completo lá, deixa todas as informações inteiras lá. Então, a partir do momento que naquela nossa instalação por rede, ele detectou a rede ali no disquinho local, ele veio nos ajustes finais, ele vai linkar o PCI Table, vai dizer assim, agora o PCI Table vai estar olhando o PCI Table que está lá nos fontes do instalador, ou seja, o PCI Table com todas as informações. E também o módulo info, o módulo CBZ e o módulo SDEC. Na instalação por rede, esses três carinhas aqui tinham só informações necessárias para a rede, para detectar o dispositivo de rede. A partir do momento que detectou que está tudo funcionando, esses caras passam a apontar para os caras que estão lá dentro do CD. Esses caras aqui contêm todos os módulos do kernel. Todas as informações do módulo info, todas as dependências do módulo SDEC e todos os módulos do kernel no módulo CBZ. Depois que o loader fez isso, o que ele faz? Ele ainda pega algumas informaçõezinhas que você possa ter passado ali quando você estava inicializando para o loader. Você está inicializando rede, então você já colocou o teu IP. Ele precisa dizer para o instalador, o IP que o cara já fez aqui é esse, então você pode usar depois lá, quando aparece a linha de rede, dizer assim, você colocou esse IP aqui. Como que o loader vai fazer para passar essas informações? Ele pega e joga essas informações no arquivo mi.conf. Ele adiciona lá embaixo essas informações extras e daí chama o instalador. E assim está feito o primeiro contato com o contato do ambiente com o instalador. Agora, vamos verificar um caso clássico
com base no que a gente viu aqui, que é quando ele não detecta um dispositivo SCSI. Vamos verificar o problema, vamos verificar as informações dessa placa que ele está detectando e vamos verificar o que fazer para fazer o instalador funcionar nessa placa. Martins, e no bazar.conectiva.com.br/tiocris. Ali vocês vão ter os aplicativos que estão sendo utilizados nessa detecção. Então, nesse caso aqui, eu tenho um instalador aqui que não detecta dispositivo SCSI. Vocês querem que eu prove para vocês e boot? Ou não precisa? Nós confiamos. Confio. Então, o que a gente vai fazer? A gente já sabe que ele não detecta. Tá, então agora vamos fazer de conta que essa máquina aqui, vocês foram lá no cliente e o cara falou, putz, não está detectando minha placa SCSI. Pode ser por N motivos, pode ser que de repente não tenha um módulo do kernel, de repente o PCI-T diz, esse módulo que você deve levantar, mas quando ele vai levantar o módulo não funcionou. Mas isso é um caso um pouco mais complicado, aí a gente já estaria entrando numa instalação OEM, quer dizer, eu vou precisar mudar o kernel, vou precisar mudar o instalador, vou precisar mudar o pacote do kernel para esse módulo. Agora, esse é um caso clássico, onde o kernel tem um módulo, eu estou com o módulo lá dentro tudo, mas não está funcionando a minha placa SCSI, por quê? Porque o PCI Table não tem uma entrada para esse cara. Não está dizendo, é esse módulo que você deve identificar. Então, você tem que primeiro verificar agora o hardware da máquina e verificar o vendor ID, o device ID dessa placa SCSI, que não está sendo reconhecido. Como que você faz isso? Você pode ir pelo disco de RESC do instalador, sabe aquela opçãozinha RESC disco do instalador? Você pode ir por ela, só que a gente tem um probleminha ainda ali. Quando vocês usam aquele disco de RESC, a gente não pode passar algumas informações, por exemplo, um PCI Table mais novo, algumas informações atualizadas. Vocês estão executando o que foi lançado ali no CL8. Então eu desenvolvi um conjunto de disquinhos de boot que ajudam nesse caso. Eles estão lá na página do Bazar Cris Conectivo. É um disquete de boot. Ele se chama boot.mg. Depois eu passo a URL lá para vocês. Então, o mais aconselhável nesse caso é você botar com esse disquete. É claro que você poderia também ir no RESC Disk. Se você for no RESC Disk, você vai obter algumas informações, mas elas não vão para vocês, você vai ter um pouquinho mais de trabalho para consultar outras tabelas e daí descobrir que aquelas informações fazem referência àquela placa ali e daí descobrir o módulo. Mas eu faço questão de frisar esses skins, porque nós estamos com um projeto de realizar scripts que vão resolver problemas que é mais comum no suporte corporativo. Vocês têm algum problema? Eu estou tendo um problema sempre, eu chego em tal cliente, acontece isso, aquilo, eu não sei como fazer para resolver. Então a gente bola um script que resolve essa solução e através desse disquinho você vai ter uma opçãozinha no menu que você executa aquilo ali, ele vai gerar um logzinho e já vai te trazer as informações. A gente quer viabilizar esse processo de detecção para vocês. Agora o que ele está fazendo? O bootloader entrou e está carregando a imagenzinha de init.rd. Olhem lá, o parâmetro init igual a sb init. O init.rd está sendo carregado. Depois que ele vai executar aquele init igual a sb init que eu falei para vocês. Quando esse sb init parar de executar, morre. O kernel sai e acabou. Então ele sempre tem que estar executando. Acho que... Será que você apaga a luz? Dá para visualizar direito? Sim. Bom, esse disquinho, essa é uma versão 1.0
0. Aqui a gente tem só aqui o parted, se você quisesse executar o parted a partir dessa RAM disk. Aqui a gente tem uma RAM disk, a gente alocou lá da memória RAM um espaço e vamos colocar nesse ambiente necessário para a gente detectar o nosso problema. Você pode executar o parted, você pode sair e ir para a RAM disk normal. Aí você vai carregar load base disk 1. Os outros itens, que é módulos disk e tal, são relacionados a módulos do kernel. Quando você encontrar uma solução, um problema do tipo, o módulo não levanta, né? Eu fui lá num cliente e ele detecta o módulo no instalador, só que ele não levanta o módulo e dá erro. Como que eu faço para resolver esse problema? Através desses disquinhos você vai resolver esse problema. Nota que quando eu pedi o base disk, ele pediu o libdisk 1. Então deixa eu pôr o libdisk 1. Ups. Ele tem uma dependênciazinha assim. A gente ia usar o Tons boot disk ou até umas outras soluções, só que a gente precisa estar próximo da nossa distro. A gente precisa que os programinhas que estejam sendo executados ali sejam os mais próximos da nossa distro possível. Então seria inviável tentar deixar tudo num disco só que não trabalhar com a confiança de que a gente estava analisando o nosso problema em si. Então por isso esse negócio de pedir disco. Ele pediu agora o base disk 1. Agora vai carregar. Terminou de carregar. Agora eu vou sair. Bom, a gente está numa máquina onde o instalador não está detectando aquele dispositivo SCSI. Vai no particionador e diz, não consigo encontrar nenhum disco e tal, a gente tem que resolver o problema. O que a gente vai fazer? Aqui, essa é a nossa imagenzinha de initRD. Só que essa é uma imagenzinha de initRD que eu comentei com vocês, só que preparada para o disquinho de boot aqui que eu estou usando. O que ele contém? Ele contém alguns bináriozinhos dentro do /SBIN. Dentre eles, o LS-PCI e o Probe All Device. Vou executar o Probe All Device para mostrar para vocês o que é. Probe All Devices é um programinha feito utilizando o Kudu, que faz o seguinte, ele fala assim, Kudu, me detecte todos os dispositivos que você encontrou na máquina. O Kudu retornou aquilo que eu aquelas entradas que eu falei para você. Então, o primeiro dispositivo que ele detectou lá, classe Other, bus PCI, um device que ele não conseguiu, ele marcou como NUM, ele marca como NUM. O driver dele é AGPGART e a descrição, essas informações ele pegou do PCI Tables, que está nesse disquinho aí. Então ele detectou vários dispositivos aqui, classe Order, Network, classe SCSI. Olha lá o que ele detectou na SCSI. Ele detectou classe SCSI, bus PCI. Deixa eu contar. O Kudu, quando eu rodei nessa máquina, a partir desse disquinho de boot, já detectou aqui, que ele encontrou no controlador SCSI, o módulo IC7XX e a descrição dessa placa é essa. Como o Kudu fez isso? Se eu não tivesse esse meu programinha nesse disquete aqui, se eu tivesse numa imagem terrestre disso, o que eu faria? Eu executaria LS-PCI, -V, para escanear o barramento PCI. Aí eu verificaria ali a entrada, essa entrada aqui, SCSI Storage Controller, Adaptec AH, isso daí ele pegou do PCI.IDs, do User Share. Então ele varreu o barramento PCI, encontrou tais dispositivos e trouxe a informação que ele encontrou a placa SCSI aqui. Tá, tudo bem, mas qual que é o vendor ID, o device ID dela? Olha, a identificação dela é 14.0, 002.14.0.
se eu executar lspci-n, eu vou verificar que para aquela entrada 00.2.14.0 eu tenho um vendor ID chamado 9004 e o device ID chamado 8178. E se você for olhar no PCI Table, se você for dar uma olhada no PCI Table, você vai verificar que no 8178 ele tem uma informaçãozinha para o módulo AIC7xxx nesse meu disquinho de boot. Podem ter certeza que no instalador ele não vai ter uma informação referente a essa entrada, por isso que ele não sabe qual módulo ele deve levantar. Tá, já descobri o módulo. Então eu descobri o vendor ID e o device ID dessa placa. Fui lá no LSPCI ou nesse programinha Probe All Devices. Só que esse programinha Probe All Devices ele está contando que a entrada esteja nesse arquivo aqui para ele listar para ti. Então a melhor maneira de você detectar o dispositivo é através do LSPCI mesmo. Dar o LSPCI-V, identificar o cara aqui e depois pegar, através do LSPCI-N, o vendor ID e o device ID dessa placa. Aí você pega e vai. Aí sim é que você vai verificar se o PCI Table tem essa entrada lá. Tá, então eu descobri. Agora eu preciso descobrir se no meu disquinho de boot eu tenho essa entrada lá para o instalador poder levantar esse módulo e detectar o meu dispositivo. Vai demorar mais um pouquinho. Bom, como eu disse para vocês, no 7, no 8, no 8 Plus, a gente foi melhorando esse processo de detecção. No 7.0, o 7.0 carregava poucos módulos no disco de boot e o PCI Table era inteiro. Tinha um monte de informação desnecessária no meu disquinho. O lado bom é que no 7.0, se você simplesmente alterasse o PCI Table do disquinho de boot, ele não linkava lá, como eu mostrei para vocês no slide, fazer o PCI Table apontar o que tinha lá no CD. Então você simplesmente montava o disquinho de boot, ia lá, alterava o PCI Table e pronto. Vamos ver como que nós resolveríamos o problema então no 8 Plus. Eu já acredito em nada. Bom, nós demos boot com aquele disquinho e descobrimos o vendor ID e o device ID daquela placa. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer essas informações para o instalador. O instalador, vocês não vão ter acesso, se você está com CD no cliente, vocês não vão poder colocar dentro do CD, vocês teriam que gravar um outro CD com essas informações do PCI Table para essa placa. Então, isso não seria inviável. Então, qual seria a solução? A solução seria trazer essas informações para a imagem do InitRD, para a imagem da RAM disk, ele guardar essas informações lá e fazer com que, de certa forma, o instalador olhasse para aquele cara lá. Então, como que nós faríamos para resolver isso aqui? Lá daquela URL, lá do bazar.conectiva.com.br/tiocris,
vocês têm o ambiente para geração dos discos de boot do instalador, que é o bootdisk.tar.gz. No caso do CL8 Plus, é bootdisk.groove.cl8plus.tar.gz. Então aqui eu descompactei ele no diretóriozinho ali e fiz um link do bootdisk apontando para ele. Fiz um link que eu quis, só para direcionar dizendo que o bootdisk está sendo usado é aquele ali, o default. Então, o nosso problema é o seguinte, a minha placa SCSI não está detectando o HD. Então, a gente vai mexer em qual dos ambientes lá da RAM disk? Na parte de rede? Não é um problema de instalação em rede, é um problema de instalação local. É um problema do disquinho local, ou seja, com o CD ou com o disquete local de boot, ele não está conseguindo, ele inicializa o instalador e tal, mas não detecta a placa SCSI. Então eu vou lá dentro da estrutura do diretório do NIT-RD, que vai dentro do disquinho local, e eu vou verificar, lembra daqueles caminhos que eu falei para vocês, que o curso procura pelo PCI Table? Notem que dentro do barra modules tem um PCI Table lá. E esse PCI Table que está aqui dentro é um PCI Table enxuto. É um PCI Table enxuto para o disquinho de boot da placa SCSI. Notem que a entrada para aquela placa que a gente detectou, ela está como unknown ali o módulo. Ele não sabe qual que é o módulo que ele deveria levantar. Então, uma alternativa seria vir aqui, colocar a IC7xxx, colocar o módulo que é necessário para ela. Se não tivesse essa entrada, você poderia escrever essa entrada. 0x9004, 8178, a IC7xxx. Escrever o PCI Table e montar o disquinho. Só que a gente tem que atentar pelo seguinte detalhe. Ele tem aqui dentro do ETC um PCI Table apontando para o User Share PCI Table. O que é? Esse link aí não faz sentido. Lembram no ajuste final que o user acaba sendo linkado com o user onde está o instalador? Então, esse PCI Table, quando o loader terminar de fazer os ajustes finais, ele vai passar a apontar para o PCI Table completo, que é aquele PCI Table do instalador lá, que é aquele PCI Table inteiro, que está no CD. Mas esse PCI Table não vai ter entrada do IC7xxx. Então, de que adianta você modificar aquele PCI Table ali, sendo que depois ele vai linkar com esse cara e vai ler esse cara, que é um cara que está no CD que não tem nada. Então, o que você vai fazer? Lembra que ele procura, o loader procura primeiro no barra etc PCI Table. Então, uma solução simples seria você vir aqui no disquinho de boot, apagar esse link e falar para ele, olha, agora olhe para o PCI Table que está aqui. Agora, quando ele fizer contato lá com o instalador, vai existir aquele PCI Table com aquelas informações defasadas. Mas esse cara aqui vai estar apontando na ordem de prioridade, ele vai estar apontando para um cara válido. Então, quando ele for ler, ele vai pegar esse arquivo PCI Table. Só que a gente ainda teria um pequeno problema. Nesse PCI Table, nós teríamos só informações referentes à placa SCSI. Quer dizer, quando o instalador fosse fazer uma solicitação para verificar a placa de vídeo, aquela detecção de vídeo lá, qual é a tua placa de vídeo que você está usando e tal, ele não iria achar. Mas isso não iria travar nenhum problema na instalação. Vejam, isso daqui é um workaround para que a gente possa detectar o dispositivo e fazer uma instalação. Você ia especificar a tua placa de vídeo, essa que eu estou usando, placa de rede e tal, ele simplesmente não iria detectar, mas você resolveu o teu problema, você fez a instalação. Mas não, eu quero que ele detecte todos os dispositivos. Eu quero que ele detecte o HD, mas eu não quero que, agora que eu estou usando esse arquivo aqui do PCI Table, que só tem informação de SCSI, eu quero que ele tenha informações de placa de vídeo, quero que ele tenha todas as informações. Então, isso daí já resolveria o nosso problema. Mas se nós quiséssemos ser mais específicos, mais precisos, a gente teria que fazer com que esse PCI Table aqui aproxime-se o mais
fique mais próximo do PCI Table completo, porque o PCI Table completo não vai mais ser carregado, e sim esse, porque nós desviamos aquele link. Então qual seria a solução? Eu vou pegar o PCI Table completo, olha o tamanho do PCI Table completo. Eu vou pegar ele lá, o original, vou trazer aqui com o nome PCI Table.1, por exemplo. Esse é o PCI Table completo. Agora, se vocês derem uma olhada nele, ele tem algumas informações, ele tem alguns módulos aqui, nas informações de módulo ele não sabe o que é, Ampnode. Tudo bem, o instalador vai dizer, ele está com uma entrada Ampnode, mas não vai resolver nada o meu problema. Esses caras aqui estão sobrando aqui no curso. Então, são algumas informações que ele não sabe ainda por exemplo, ele não sabe que para esse vendor ID 1005 e esse device ID 2364, ele não sabe qual módulo poderia fazer esse cara funcionar. Então, se o cara um dia tiver esse dispositivo, para o uso não vai adiantar nada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essas informações. Eu vou fazer o seguinte, get PCI-1, pipe grep -v, ampnode. Pipe, direcionar isso aqui para o PCI Table.2. Notem que eu diminui bastante o arquivo PCI Table. Eu retirei todas as informações Ampnode dele. Agora eu vou retirar também as informações ignore. Quando ele manda ignorar, esse não tem módulo, ignora. Também não me interessa, porque se é para ignorar, então... Mas essas informações estão no CUDZO, no arquivo completo do PCI Table, porque, como eu disse, para serem inseridas depois. Aí eu tirei as informações de ignore. Agora eu diminui mais ainda, deixei ele com 49K. Será que ele cabe no disquinho? Será que se eu mandar gerar esse disquinho local com essas informações do PCI Table, ele vai caber? Vamos ver. Eu vou remover esses que eu não me interessa mais, né? Eu vou ficar com esse que eu gerei. Eu vou chamar ele de PCI Table. Pronto. Agora notem, recapitulando. Quando o instalador entrar, quando o CUDZO entrar, quando ele for detectar a tua placa de rede, ele vai olhar no etc PCI Table, que está apontando para esse cara que você colocou as informações. Então agora você tem certeza, eu coloquei as informações ali desse dispositivo, ele vai detectar o AIC, vai levantar o módulo AIC e vai fazer o instalador rodar. Agora a gente precisa gerar esse disquinho de boot. Eu não estou entendendo nada que você está falando, quer dizer, esse negócio de gerar o disquinho de boot, como é que faz para gerar e tal, não sei o quê. Isso você, lá naquela página do MOI que eu passei para vocês, tem um tutorial ensinando como fazer para remover módulos do disquinho de boot, como funciona o disquinho de boot, como faz para você remover módulos, regerar módulos, fazer uma alteração. Então qualquer outra variabilidade, qualquer outra alteração que você queira fazer, você, por favor, consultem o how-to que tem lá, que ele vai explicar direitinho como faz alterações mais complicadas. Então aqui eu já alterei meu PCI Table. O que eu preciso fazer? Só gerar um disco de boot. Eu posso dar um make from. Make boot. O que ele fez? Ele gerou uma imagenzinha boot.mg dentro de root/tmp/images. Depois dessa imagem aqui, essa imagem boot.mg que está lá, eu posso botar a minha máquina e quando ele abrir essa imagem, ele vai inicializar a NANDISC, vai abrir, o loader vai entrar, vai ler o PCI Table que tem aquela informação ali e vai detectar o meu dispositivo e vai levantar ele.
Sim, eu ia deixar o link lá da página lá, mas depois eu passo para vocês. Então, o que eu peço para vocês é que olhem na página do MOI, no instalador. Ali tem um how-to de como daí vocês podem me dizer, mas se eu quisesse alterar um módulo que tem dentro lá, do módulo CSBZ, do módulo STEP, do módulo Info, ali também explica como faz isso. Aqui o objetivo dessa palestra hoje foi entender essa parte do ambiente e entender como funciona essa parte do PCI Table. Talvez a gente faça mais alguma outra palestra explicando como faz um OEM. Como que eu faço? Um módulo não funcionou, não adianta, não funciona nesse kernel. Aí tem que falar com o Marcelo, para o Marcelo gerar um kernel. Como que eu faço? Você vai usar esses skins e boots aí que foram gerados. Você vai fazer testes, talvez eu faça tutoriais explicando isso daí. E esse é o objetivo principal. Se vocês quiserem, eu posso gerar uma imagem do boot e botar para mostrar quem conhece as coisas, mas acredito em mim, funciona. Vocês têm alguma dúvida dessa parte? Por favor? Não? Então era praticamente isso que eu queria passar para vocês. Obrigado. Quando não tem um device ali, não é uma coisa que tem um device a entrada do barra dev lá, que não existe. Você tem que criar isso dentro do CD e também do init.id. Você diz, por exemplo, que ele não tem barra dev.dba1, por exemplo, lá no device. Então, se você não tivesse, vamos supor que você tem entrada lá no curso e tudo, mas você precisa daquele device. O que você faria? Você teria que vir aqui na imagem de boot local, nesse caso você está fazendo uma instalação por Redux e Ribbon Network, e você iria no dev, adicionaria essa entrada aqui, adicionaria esse device aqui dentro do dev. O objetivo no futuro é que esse device aqui seja o mesmo device do /dev, seja o mesmo pacote que gera todos esses devices, sejam gerados nesse /dev. Você adicionaria o device ali, está resolvido. Esse cara ele não linka com nenhum outro, vai usar sempre essas informações do device. Não é mais fácil trabalhar com o disco, você alternar com o terminal e criar a depois? Você poderia, só que se você alterna com o terminal e cria depois, esteja ciente que depois, quando o usuário fosse fazer uma instalação, ele teria que alterar para o terminal e criar depois, né? Então a solução melhor a ser feita aqui, vou gerar já um disquinho, daí eu dou para o cliente, quando você estiver usando essas máquinas aqui, você bota com esse disquinho aqui, né? E no CL8, tem um detalhezinho que eu esqueci, o CL8, tanto com o CL8 como o CL8 Plus, ele tem aquele disquinho de updates dentro. O disquinho de updates, ele traz informações, ele traz um novo instalador compilado, corrigindo erros, e novas alterações em fontes. Então, deixa eu só mostrar para vocês o disquinho de updates. Sabe que disquinho que é esse? É aquele disco de atualizações do instalador, quando ele fala, insira o disco de atualizações do instalador e tal. Salvador de suporte. Oi? O salvador de suporte. O salvador de suporte. Então, o salvador de suporte, agora, no CL8, CL8 Plus, ele também traz ou não informações do PCI Table. Então, vamos supor, no caso do 8.0 Plus, que você também precisa adicionar aquela entrada do PCI Table. Se você quiser, você não precisa adicionar lá na entrada do disco de boot. Você, como uma segunda opção, ainda poderia adicionar essa entrada nesse PCI Table que está dentro do disco de update. Só que daí você teria que usar o disco de updates. Então, esse arquivo PCI Table que tem ali, quando o instalador entra, ele vai descompactar todo esse cara aqui e vai passar a usar todas as informações que estão aí. Seria uma segunda alternativa, ainda um segundo workaround para você trazer informações do PCI Table no disco de updates. E ele tem outras informações, ele traz binários atualizados. Hoje é possível, vamos supor que no CD tem um erro no hide tool. Hide tool está com problema no pacote, ele não funciona, precisa arrumar. Hoje o disco de updates resolve esse problema. Tem alguma coisa para construir no disco de updates, tipo make updates lá no multidisco?
Não. O Studio Updates ele é um pouquinho mais complexo a construção dele. A gente está tentando viabilizar para ficar mais fácil assim. Mas hoje em dia, por exemplo, se você quiser alterar o PCI Table dele, você teria que descompactar esse PCI Table.tar.bz, altera ele, compacta de novo e joga lá, sem problema nenhum. Ele tem, se você dar uma olhada aqui, ele tem um MI, que é um script, que faz o seguinte: aloca o espaço, copia os arquivos para lá, descompacta, copia o PCI, remove aquele link do PCI Table que estava lá no init e faz aquele link, lembra daquele link lá no PCI Table, o PCI Table que a gente fez apontar por módulos? Então, o update simplesmente faz esse link apontar para o updates que foi descompactado no disquinho de boot, desse disquinho aí. Então, existe uma... A gente está querendo fazer uma maneira de você poder gerar, só que é um pouquinho mais complicado, porque depende de necessidades de biblioteca, do MI e tal. Então, seria uma alteração do PCI Table, por aí seria simples. Outras alterações seriam mais complicadas. Mais alguma dúvida? Bom, queria agradecer a vocês pela atenção e qualquer dúvida pode mandar e-mail para cris@conectivo.com.br. Sugestão também, essa palestra é mais técnica, né? Então, se vocês quiserem mais tarde outras situações, sugiram, coloquem lá no MOI. Eu vou abrir hoje à tarde as sugestões, quem se não me engano lá no MOI, sugiram: eu queria entender outras coisas, então coloquem dificuldades que vocês têm para a gente fazer outras palestras, ou então how-to, tudo que vocês precisarem. Obrigado. Eu vou ter que refazer, né? No caso, uma nova instalação para fazer esse programa. No caso, a nova instalação do Festa, ela está com... Estou utilizando agora com